Fala, gente boa! Bem-vindos de volta. Vamos mais uma vez aprender juntos com a palavra de Deus, encerrando hoje o capítulo 11 de Provérbios, onde nós vamos falar sobre questões de família e de herança. Meu Deus, a Bíblia fala de tudo, inclusive questões de família e de herança. Sim, fala sobre isso. E nos aponta para uma direção, a direção da sabedoria em nossos relacionamentos, a direção de a gente pensar a longo prazo e a direção de a gente escolher que tipo de caminho nós queremos trilhar, né? Que caminho que a gente quer servir. Muitas vezes em Provérbios aparecem dois caminhos, né? O caminho do justo, o caminho do ímpio, o caminho da escuridão, o caminho da luz, né? E aqui também nós vamos ver o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez aplicado um pouquinho aos nossos relacionamentos. Nós estamos no capítulo 11, versículo 29. E eu quero ler contigo o texto, depois nós vamos comentar que existem duas formas de a gente pensar sobre uma palavra aqui, e essas duas formas se aplicam na nossa realidade. E aí nós vamos tentar entender, com um pouco do contexto histórico, a profundidade do que está no final do versículo. Então, sem mais, vamos lá para o versículo 29, que começa aqui embaixo, depois eu vou virar a página, vai subir lá para cima, que está dividido aqui na minha Bíblia. Diz assim: quem causa problema à sua família, ó, cenas do próximo capítulo, né? Termina a página, ó, quem causa problema da sua família e deixa a gente na dúvida. Olha só. Herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Quem causa problema à sua família herdará somente vento. E o insensato será servo do sábio. Muito interessante o que está descrito aqui. Está falando do nosso relacionamento familiar. E tem uma palavra-chave nesse versículo, que é a palavra herdará. E a palavra herdará, a gente poderia aplicar ela de duas formas. Eu quero olhar as duas formas aqui do herdará somente vento, né? Duas formas, uma mais imediata e uma outra mais à frente. O que a Bíblia se refere aqui é uma um pouco mais à frente, mas não deixa de ter uma aplicação imediata também. A gente poderia aplicar esse versículo de duas formas. Primeiro, herdará somente vento. Em que sentido? No sentido de, cara, se você gerar problema para sua família, você vai herdar vento no sentido de tempestade, vai gerar, cara, barulho, vento, incomodação, problemas, né? Se você gera problemas para sua família, você vai colher isso, a lei da semeadura e da colheita, né? Você vai então colher, você vai herdar num momento mais curto prazo, vento, barulho, tempestade, chuva, raio na tua cabeça e problemas dentro da sua família, tá? Mas o herdará aqui, que está em Provérbios, então essa é uma realidade, né, cara? Você foi lá, falou besteira, depois a turma ficou chateada, você gerou um negócio, cara, herdou vento, tá? Mas aqui ele está falando sobre herdar de herança mesmo, de recurso financeiro, né? Quem causa problema à sua família herdará somente vento, ou seja, não vai herdar nada. Como a gente diria hoje no Brasil, né? Vai embora de mãos abanando. Né? Quem incomoda a sua família, quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. Ou seja, vai ter consequências a longo prazo. Pode ter a curto prazo o vento no sentido de turbulência, né? Mas também o vento no sentido de nada, de você não ter nada que você possa pegar na mão, né? Nada que tenha substância. Então ele nos leva a entender uma aplicação meio que imediata e uma aplicação a longo prazo da nossa importância de resolvermos e de caminharmos em sabedoria para não gerar problemas para a família, ok? Aqui estamos falando não da sua família ter problemas, porque toda família tem problema, mas de você e eu gerarmos problema para a nossa família. Atitude errada, falta de sabedoria, né? Falta de viver pelos princípios bíblicos, falta de você guardar os princípios de Deus, que vai gerando problemas para a sua família. E, gente, tem algumas histórias na Bíblia que não são brincadeiras, tá? Tem algumas histórias na Bíblia que são assustadoras de situações que pessoas fizeram para gerar problema para a sua família. Vou dar um exemplo de uma história, só para você entender que nível que a Bíblia está falando aqui, tá? 1 Samuel, capítulo 25,
conta uma história de um cara muito egoísta. O nome dele era Nabal. Nabal era um criador de ovelhas, um fazendeiro, tinha vários servos, inclusive. E ele tinha ovelhas numa região onde Davi e os seus homens, Davi que se tornaria o rei Davi, mas não era rei Davi ainda, Davi e seus homens estavam por aquela região, e uma das coisas que Davi fazia, ele protegia as ovelhas e os pastores de Nabal. Davi estava com seus guerreiros, ok? Fugindo de Saul. E naquela região onde ele estava, cara, quando ele via um cara de Nabal, via um rebanho passando, via um pastor, ele não atacava o rebanho, não atacava o pastor, inclusive protegia os caras. Davi se tornou, um protetor ali de Nabal. E chegou notícia para Davi que no final de um período de tempo, Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Nabal estava, pegando ali o resultado das ovelhas, tosquear as ovelhas, você tirar a lã dela, então estava pegando o resultado para poder tecer, para poder vender, ele está colhendo, vamos dizer assim, colheita. E nisso ele estava matando algumas ovelhas também, celebrando com os funcionários dele, aquela coisa toda, um cara bem de vida e tal. E Davi manda um recadinho para Nabal, dizendo, cara, ajuda nós aí, nós ajudamos você, a gente cuidou de você, nunca atacamos você, não tomamos nenhuma ovelha, podia ter atacado teus pastores, eu tô com um monte de guerreiros aqui, a gente poderia ter atacado o teu pastor, ele ia ser, ele não ia poder se defender, nunca fiz isso, pelo contrário, ajudei e protegi você, então manda uma ovelhinha aí pra gente assar com os amigos aqui também, manda uma benção aí pra gente. E Nabal torceu o nariz e falou, cara, não vou não. Quem é Davi? Quem é você, cara? Nunca ouvi falar de você. Que problema, o que eu tenho contigo? O que eu te devo, cara? E a notícia vem para Davi, que Nabal o desprezou, não valorizou a ética de Davi, a ética de não atacar, de não tomar por força o que não era dele. E agora, quando Davi pede numa boa, Nabal rejeita. E, cara, Davi fica extremamente bravo. Davi põe a mão na espada, chama os seus homens e fala, cara, vamos acabar com esse cara. Eu fiz a coisa certa, fui gente boa com ele, fui generoso com ele, esperando que ele fosse, eu fui ético com ele, esperando que ele fosse ético comigo. Eu fui ético com ele, esperando que ele fosse ético comigo. E ele não foi. E Davi se prepara para ir contra a Nabal e os seus servos. E Abigail, que é a esposa de Nabal, ela descobre isso, e ela, tendo a ética que Nabal não tinha, pega um monte de comida, bota num jumento e sai no caminho para tentar interceptar Davi, chega com Davi, ela dá um monte de comida para ele e fala, cara, basicamente ela fala assim, meu marido foi cabeçudo, perdoa ele aí, tem misericórdia, porque qual que era o problema? Não ia ser só Nabal que ia sofrer, ia sofrer um monte de servos, um monte de pastores, talvez a própria família de Nabal sofreria por causa da besteira dele. Então, essa forma de a gente viver com sabedoria ou sem sabedoria, afeta muita gente. E aquele que traz problema para a sua família, aquele que causa problema à sua família, herdará somente o vento, Vai ter consequências nesse sentido. E olha que interessante a segunda parte aqui do versículo, bem interessante. O insensato será servo do sábio. O insensato será servo do sábio. Sabe por quê? Aqui a gente pode pensar, só para você entender no contexto de herança aqui, tá? No contexto de herança na tradição judaica, quando você herdava algo da sua família, você herdava recursos e quando o pai morria, ficava uma herança para os filhos e normalmente nessa herança tinha servos. Naquela época era muito comum você ter servos, vinham servos junto com o negócio. Só que olha o que ele está dizendo aqui. O insensato, o que traz problema para sua família, o insensato vai ser servo do sábio. Ou seja, você pode até herdar alguma coisa, herdar um monte de escravos, de servos e tal. Mas se você for insensato, você vai jogar tudo fora e você vai acabar servindo um cara que talvez não herdou muita coisa, que não tinha muita coisa, que não veio de berço abastado, mas você vai acabar servindo esse cara, porque o que vale no final é a sua sabedoria ou a sua falta de sabedoria. O insensato vai ser servo do sábio. Não é sobre você ter recurso ou não, não é sobre você ter muitos servos ou não. Você pode jogar tudo fora. Nabal jogou tudo fora. Tava para jogar tudo fora.
A sua esposa finalmente o salvou e por causa de uma insensatez, por causa de uma falta de ética, ele quase jogou tudo fora e botou tudo a perder. Da mesma forma, gente, a nossa insensatez pode fazer a gente botar tudo a perder. Quem aqui conhece a história de alguém que tinha muito recurso e por causa da sua insensatez perdeu tudo? E hoje talvez está trabalhando como servo, como escravo, né? Escravo da época da Bíblia, hoje seria funcionário, né? Como funcionário de alguém que talvez não veio de berço abastado, mas que trabalhou, foi sábio, foi cuidadoso, foi meticuloso e hoje prosperou por causa da sua sabedoria. É princípio bíblico. O insensato será servo do sábio. Não é que o servo, o pobre vai ser servo do rico. Esse não é o princípio fundamental, que o pobre é servo do rico. Na verdade, o insensato é servo do sábio. O insensato é servo do sábio. Então, gente, por isso que lá nos capítulos anteriores, né, ali nos primeiros 7 capítulos de Provérbios, a gente lia, né? Busque a sabedoria, guarde ela, né, próximo do seu coração, amarre ela ao redor do seu pescoço, ela é mais valiosa do que rubis, porque, cara, com sabedoria você constrói coisas e sem sabedoria você pode ser dado, você pode herdar uma fazenda e gado e servos e como Nabal, e você pode, por uma falta de sabedoria, por falta de ética, de sabedoria, você pode jogar tudo fora. É interessante quando você estuda aqueles que são ricos hoje, você descobre o seguinte, que a maioria dos milionários no Brasil hoje, pode até pôr bilionários se você quiser, dos bilionários no Brasil hoje, não vieram de um berço abastado. Eles construíram a sua riqueza em grande parte através da sabedoria, entendimento, estudo, esforço, trabalho, ralando e assim por diante. E todos nós conhecemos a história de algum filho de bilionário que não construiu nada, herdou muito e jogou tudo fora. Por quê? Porque o insensato vai ser servo do sábio. O insensato vai ser servo do sábio. Então, você quer prosperar na vida? Você quer se dar bem na vida? Você quer construir algo duradouro? Você quer deixar um legado para sua família? Busque a sabedoria. Busque a sabedoria. Ela é mais preciosa do que os rubis, porque os rubis, o tesouro, vai embora, você perde da noite para o dia. Eu conheci um homem, um amigo meu, nos Estados Unidos, que perdeu quase 2 milhões de dólares da noite para o dia na Bolsa de Valores. Amigo meu, conhecido, trabalhei com ele muitos anos, que perdeu quase 2 milhões de dólares da noite. Sabe que você dormir, você tem 2 milhões de dólares na tua conta, na Bolsa de Valores, você acorda no outro dia, tá saldo zero. Então, o dinheiro, como nós vimos no episódio anterior, não é fonte de confiança. Os que confiam no dinheiro, cara, gera problema. Nós falamos sobre isso. Quem confia nas riquezas certamente cairá, mas o justo florescerá como folhagem verdejante. Você quer prosperar na vida, você quer se dar bem? Não é que dinheiro não seja bom, não é que dinheiro seja pecado. Mas busca sabedoria. Sabe por quê? O insensato, mesmo que rico, vai ser servo do sábio, mesmo que não seja muito abastado. E o sábio, ele não fica muito tempo pobre. Pode até ficar pobre um tempo, mas ele vai devagarzinho, vai prosperando, vai guardando, vai usando sabedoria, vai regendo a sua vida com sabedoria de Deus e vai prosperando. Que Deus nos ajude a buscarmos a sabedoria, conforme Provérbios nos diz, com mais afinco do que a gente busca dinheiro. Porque dinheiro sem sabedoria, a gente perde da noite para o dia. Mas a sabedoria, mesmo sem dinheiro, ela logo começa a acumular dinheiro, porque está alinhada com os princípios e com os valores de Deus. Amém, gente? Vamos orar nesse sentido, pedindo a ajuda de Deus nesse sentido e pedindo também que Deus renove a nossa mente com relação a isso, porque não é essa a mensagem que a nossa cultura ao nosso redor traz. Cultura ao nosso redor traz que é tudo sobre dinheiro.
E a Bíblia nos diz que é tudo sobre sabedoria. Você quer ter uma vida familiar bem-sucedida? Você quer ter recursos que estão aumentando e prosperando? Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Pai, nos ajuda nesse sentido. Nós precisamos desesperadamente da tua ajuda, da tua sabedoria, Deus, e de renovarmos as nossas mentes para compreendermos as verdades que a palavra de Deus nos coloca. Ó Deus, reconhecemos mais uma vez que estamos intoxicados com mensagens de que dinheiro é a solução de todas as coisas. Ajuda-nos a entender que o nécio se torna servo do sábio e que por isso nós possamos buscar a sabedoria mais do que os tesouros. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí. Que Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Até mais.